Então, partindo para a página 25, os bolcheviques e mencheviques. Muitos dos opositores ao regime czarista acreditavam que apenas os camponeses, com o apoio de outros setores sociais, poderiam derrubar o regime. Contudo, influenciado por correntes políticas europeias e o movimento socialista russo voltou sua atenção ao operariado. O resultado foi a criação em 1898 do Partido Operário Social Democrata Russo. Então, muitos opositores do regime acreditavam que apenas os camponeses, com apoio de outros setores sociais, poderiam derrubar o regime. E foram influenciados com o quê? Com as políticas europeias e pelo princípio da corrente socialista. Então, eles viram que eles poderiam derrubar o governo. Eles tinham essa força de derrubar. Afinal, eles eram 80% da população. Então, eles tinham essa força de derrubar esse governo e instaurar outro governo. Então, foi a partir daí que resultou na criação do Partido Operário Social Democrata Russo. Entretanto, a divergência de leis, de ideias entre seus integrantes levou o partido a se dividir em dois grupos. Inspirado nas ideias de Marx, os bolcheviques, que significavam representantes da maioria, acreditavam na aliança entre os camponeses e o operariado para derrubar o czarismo e implantar o socialismo. Mas já os mencheviques, que significa representantes da minoria, também marxistas, buscavam uma passagem gradual para o socialismo por meio de uma aliança dos operários e camponeses com a burguesia. E no último parágrafo, o rompimento entre os dois grupos ocorreu em 1912. Os bolcheviques formaram um novo partido e passaram a defender abertamente a queda do czarismo por meio de uma revolução proletária. Então, houve uma divergência entre esses grupos, entre as ideias desses grupos. Um queria uma coisa e outro queria outra. E o que aconteceu com esse Partido Operário Social Democrata Russo? Ocorreu uma divisão. Divisão em que? Em bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques eram o que? Os representantes da maioria. E os bolcheviques acreditavam na aliança entre os camponeses e o operariado para derrubar esse sistema e implantar o socialismo. Os mencheviques eram os representantes da minoria, também marxista, buscava também uma passagem para o socialismo. Vemos que esses dois grupos que ocorreram nessa divisão desse partido pensavam também no socialismo. Os dois pensavam iguais no socialismo. Porém, esses dois se divergiam em quê? Em como chegar a esse socialismo. Eles se divergiam apenas nisso, em como chegar nesse socialismo. Os dois tinham um só objetivo, que é chegar ao socialismo, só que de maneiras diferentes. Enquanto os bolcheviques acreditavam que para alcançar esse socialismo haveria uma guerra, haveria uma revolução proletária, que ocorreria morte, ocorreria batalhas para conquistar derrubar esse sistema do czar, esse sistema monárquico absoluto e instaurar o socialismo. Vinha de batalhas, ia ocorrer batalha, ia ocorrer sangue, muita gente ia morrer, mas os operários iam conseguir, e os camponeses também, juntos, iam conseguir, através de batalha, através de luta. Porém, os mencheviques acreditavam que essa passagem para o socialismo vinha de uma aliança dos operários e camponeses com a burguesia. Seria uma coisa mais pacífica, seria uma coisa mais na amizade entre os operários, os camponeses e a burguesia. Seria uma coisa mais amigável. Mas não, os bolcheviques acreditavam nisso, acreditavam no conflito, que só poderia ter essa mudança no conflito. Aí eu digo, qual será dos dois que está mais, mais compreensível, mais coerente? Os bolcheviques ou os mencheviques? Eu vou fazer que vocês pensem agora. Marx, características marxistas.
luta pela economia, características marxistas. Lembrando que esses dois grupos tinham princípios marxistas, os dois grupos eram marxistas. Então, dois caracteres marxistas, características marxistas, a economia, o economicismo, ser economicista, e a luta, o conflito, a luta e o conflito. Então, os dois estão buscando uma economia, certo? Mudar essa economia, mudar esse sistema, derrubar esse sistema. Então, os dois estariam nessa característica marxista, porque os dois buscam isso, buscam o socialismo. Só que Marx, é uma característica marxista, diz que para buscar esse socialismo vai ocorrer um conflito, vai ter que ter o conflito, vai ter que ter conflito. E qual dos dois grupos diz que vai ter o conflito? Qual dos dois? Os bolcheviques ou mencheviques? Os bolcheviques, porque os bolcheviques não está dizendo aqui no texto, mas os bolcheviques acreditam que para buscar o caminho para esse socialismo vai ser através de luta, vai ser através do conflito. Mas os mencheviques dizem aqui no livro que para buscar essa nova passagem vai ser por meio de uma aliança dos operários, camponeses e burgueses. Marx não diz isso. Vocês vão ler o texto de Marx, vocês vão ver que Marx não diz isso. Marx diz que para os operários conseguir derrubar esse sistema, para essa revolução poder dar certo, vai ocorrer luta, vai ter que ocorrer conflito. E também essa internacionalização do socialismo. Esse conflito vai ser um conflito mundial, não vai ser só um conflito na Rússia. Marx quer um conflito mundial, para que todos os operários do Brasil, da Espanha, do Japão, de todo o mundo se revoltem contra o sistema capitalista que está no mundo todo. Então, vai ser isso, vai ser a partir do conflito. Mas os mencheviques não, acha que vai ser mais de boa, na broderagem, na tranquilidade, mas não vai ser assim, não vai. Você acha que um burguês vai ficar com pena dos camponeses, dos operários, e vai dizer, não, vamos fazer um acordo, vamos sentar ali, vamos fazer um acordo, vamos combinar, vai ser assim, assim, assado, vai ficar tranquilo, bom para mim, bom para você. Não, os burgueses querem a mais-valia, os burgueses querem lucrar, quanto mais ele puder lucrar, mais, e vai. O quanto mais ele puder explorar dos operários, ele vai explorar. O quanto menos ele puder pagar salário, ele vai pagar. Então é isso. Os mencheviques acham que é a partir dessa combinação amigável. E não, os bolcheviques dizem que é a partir da luta. E Marx diz também que é a partir da luta, a partir do conflito, que não vai ter nada disso não. Então, como eu falei para vocês, há o socialismo científico e há o socialismo utópico. Lembrando que utopia é uma coisa que você fala, mas que dificilmente vai acontecer. É uma coisa, como posso dizer, uma coisa imaginável. É uma coisa que nunca possa acontecer, que nunca vai acontecer, mas talvez possa acontecer, porque toda exceção tem regra, né? Então, a utopia seria basicamente isso, que é algo que não vai acontecer, é algo imaginário, além, que vai dar imaginação. Então, os mencheviques vai se adequar nesse socialismo utópico. Esse socialismo utópico, que vocês vão ver a diferença, vão ler sobre esse socialismo. Que esse socialismo utópico tem essa característica de dizer que o socialismo só vai ser empregado a partir de uma nova consciência. Vai ser a partir de uma nova consciência do burguês. A partir de quando o burguês vai tomar consciência de que o capitalismo é perverso, o capitalismo prejudica a natureza, o capitalismo desfavorece as classes subalternas, desfavorece os operariados, o capitalismo só é bom para os burgueses, tudo e tal. Mas você acha que quem está no poder vai querer perder seu poder? Você acha que quem está no poder de um dia vai dormir hoje, vai acordar amanhã bonzinho? Rapaz, eu estou prejudicando fulano e tal, estou colocando para trabalhar 12, 16 horas por dia, rapaz. Por que eu não boto para trabalhar 4, 5, 8? Por que eu não aumento o salário dele? O bicho morrendo de fome, seco, sem com nada para comer. Você acha que eles vão fazer? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Isso é uma utopia, uma imaginação, uma coisa que nunca vai acontecer. Então, se encaixa nisso. O pensamento dos mencheviques
para chegar ao socialismo é um socialismo utópico. Já o dos bolcheviques é um socialismo científico, o socialismo de Marx, o socialismo puro que Marx quer. Marx diz que o socialismo só vai ser inserido, só vai dar certo a partir das mudanças das circunstâncias, de mudar os pilares do capitalismo, de fazer uma ruptura, vai romper. Tchau capitalismo, agora é um novo sistema, é o socialismo, é aquele sistema e acabou. É a partir disso, a partir do conflito. E quando tiver força, a gente vai lutar, o operariado mundial vai se juntar e vai lutar contra o capitalismo, e nós vamos derrubar os burgueses, vamos tomar posse desse sistema, nós vamos mandar. E uma coisa engraçada que a gente pode ficar pensando é de, poxa, certo, como a gente pode garantir que o socialismo não vai ser perverso como o capitalismo? É que nem tem uma frase de Freire que ele diz: quando a educação não é libertadora, faz o oprimido virar opressor, né? Então, como é que a gente pode ter essa certeza que o socialismo não vai ser perverso que nem o capitalismo, ou pior que o capitalismo? Já que os operários vão estar no poder. E se os operários quiserem uma vingança contra os burgueses? E aí? E reverter o quadro? Mas não, Marx diz, no socialismo de Marx, que os operários vão utilizar dessas ferramentas, mas não para, como posso dizer, para ter essa característica de revanche. Agora eu tenho poder, eu vou usar contra você. Não. Ele fala muito nisso, que no socialismo há essa educação. Para se ter uma revolução socialista, Rosa Luxemburgo também vai dizer que tem que ter uma educação ideológica. Aí entra em cena a classe em si e a classe para si. A classe em si é que você faz parte de uma classe. Você pode fazer parte de uma classe, mas só fazer parte. Você pode fazer parte de uma classe tendo as atitudes de um burguês, tendo, posso dizer assim, tratando uma pessoa de sua classe, da mesma classe que você, mal. Como hoje nós podemos ver que na sociedade hoje há muita gente, porque tem um determinado bem, se acha burguês e menospreza as outras pessoas, mas ele está dentro da própria classe, de uma própria classe. Hoje, para você ser burguês na sociedade hoje, você tem que ganhar pelo menos no mínimo 49 salários mínimos. Então, aí uma pessoa que ganha 3 salários mínimos menospreza uma pessoa que ganha 1. Isso é uma classe em si, porque ele não sabendo, mas ele está dentro do próprio sistema de operário, o sistema da classe inferior, do proletariado. Porque se a partir de burguês é quem ganha a partir de 49 salários mínimos, quem ganha menos vai ser burguês. Não importa se você ganha 40 ou vai ser proletariado, não importa. Se você ganha 40 e o outro ganha 2 salários, você vai estar na mesma classe, você não pode desmerecer o outro, você não pode menosprezar. E é isso que Marx fala, que não vai ocorrer esse menosprezo, porque antes de ocorrer isso, o operariado vai ter essa noção, vai ter essa educação ideológica dessa classe para si. O que seria essa classe para si? Diferente do que eu falei dessa classe, essa classe em si, diferente do que eu falei dessa classe para si. A classe em si vai ser isso, vai ser essa libertação, a partir do conhecimento ideológico, a partir do conhecimento. Se eu ganho 48 salários, se eu ganho 40 salários mínimos e a pessoa ganha 10, eu vou estar na mesma classe de proletariado para Marx. Por que eu vou subjugar o outro que ganha 10 se eu estou na mesma classe? Por que eu não posso ajudar o outro se eu ganho mais que o outro? Por que eu não posso ajudar? Porque eu não posso dar um mês um salário para ele, um salário meu, se não vai me fazer falta? Porque eu não posso isso. Então é isso. Marx vai dizer que não vai ocorrer essa perversidade do socialismo, como ocorre no capitalismo. Não vai ocorrer esse revanchismo
Não vai ocorrer esse revanchismo. Só porque o operário vai assumir o poder, ele vai menosprezar o burguês, que vai ficar sem condições. Não, é pelo contrário. O operário vai assumir esse poder para ter um sistema igualitário, para dar igualdade de condições para todos. Não que... Eu acho que... uma opinião minha mesmo, que vai ser impossível todos ganhar o mesmo salário. É impossível. Uma pessoa que fez o ensino médio, concluiu, e uma pessoa que se formou em medicina ganhar o mesmo salário. É impossível e injusto. É impossível. Mas o socialismo vai ser isso, vai dar uma maior condições de uma pessoa ter sua ascensão e vai diminuir a desigualdade, vai diminuir. Por exemplo, uma pessoa que faz medicina ganha 12 mil por mês hoje. Uma pessoa que tem só ensino médio, por exemplo, a maioria ganha um salário mínimo, mas pronto, quanto é o salário mínimo? 1.045, pronto, você não vai ganhar mais 1.045, vai ganhar 3.045. 3.045 hoje dá para você viver bem, você não vai ter esse luxo, mas dá para você viver bem. E é isso que o socialismo de Marx vai fazer com que os desiguais possam virar a ser iguais. Vai buscar antes da igualdade, vai buscar a equidade, porque a equidade depois vem a igualdade. Então vai buscar isso. É uma frase marcante que diz que nós devemos tratar os desiguais, os iguais como os iguais e os desiguais a partir de suas desigualdades. Então o socialismo vai fazer isso, vai tratar os desiguais a partir de suas desigualdades. Então os mencheviques vai ser um socialismo científico, que vai ser um socialismo amigável, onde Marx é contra isso. Marx diz que isso não existe uma consciência para uma consciência do burguês. Um burguês nunca vai dormir hoje e acordar amanhã querendo a melhoria do proletariado, nunca vai querer isso. Ele diz que o proletariado só vai conseguir o socialismo através da luta. Então, os bolcheviques que vai ter essa filosofia do Marx, mesmo, esse socialismo científico, o verdadeiro socialismo que Marx defende, que é esse. Então, antemão é só isso. Vamos parar aqui para o vídeo não ficar extenso e até mais.